Alô amigos, esse é o canal RK Futebol Show, trazendo mais Ceará para vocês. E nesse vídeo vamos apresentar a entrevista coletiva de Mozart após o empate do Ceará com o Iguatu em 1-1. Veja só o que ele falou. Eu fiz mudanças para otimizar o nosso elenco, para descansar alguns jogadores, para não correr nenhum risco desnecessário nesse início de temporada, e eu fiquei satisfeito com o desempenho dos jogadores. Assim. Nós criamos bastante oportunidades, fico incomodado com o gol que nós tomamos, que era um gol evitável, mas faz parte desse início de trabalho. Algumas situações elas irão acontecer, e assim, é natural que aconteça, principalmente para nós podermos corrigir. Mas enfrentamos um adversário duro, fisicamente exigiu bastante de nós. Eu fico satisfeito pelas oportunidades que nós criamos, mesmo contra 10 jogadores, com linha de 5, enfim, bem baixo, praticamente nos últimos 20, 25 metros do campo, e mesmo assim nós conseguimos criar bastante situações. Infelizmente não vencemos. É óbvio que o empate, ele principalmente pela forma que foi o jogo, fica um sentimento amargo, mas enfim, é natural que algumas situações aconteçam nesse início. Mas, enfim, eu acredito que nós estamos no caminho, coisas naturais que precisam ser corrigidas, que é normal nesse início, mas os jogadores se entregaram, correram, tentaram, então não tenho assim uma vírgula para falar deles. Pelo contrário, correram bastante, criaram, lutaram até o fim, tivemos inclusive chances ali no fim para poder vencer. Infelizmente não vencemos. A perca do Dieguinho é bem sentida para nós, por N motivos. Ele é um dos líderes desse elenco, tecnicamente é um jogador assim, de um nível bem importante, joga em mais de uma posição, mas infelizmente são coisas que acontecem. Então, não só o João, né, o próprio Lucas Lima, o próprio Juan Alano, que ainda não fez a sua estreia, provavelmente ou no próximo ou no final de semana fará, também pode jogar nessa função. A gente fica chateado pelo jogador, porque é uma lesão chata, mas tenho certeza que ele voltará no seu melhor nível. Em relação ao entrosamento, eu vi principalmente uma equipe assim que não foi o entrosamento que nos faltou, né? Pelo contrário, assim, né? Nós tivemos 30 cruzamentos, 11 finalizações, então eu não sou muito dos números, assim, para mim, os números, se você não vence o jogo, ele é subjetivo, assim. Mas eu ficaria preocupado se nós não tivéssemos criado. Então, você imagina, você passa 100 minutos com uma finalização, você não dá um chute no gol do adversário, aí pode ter certeza que eu estaria preocupado. E se não tivesse uma equipe que lutasse, que tivesse brio, e essa equipe demonstrou exatamente o oposto. Então, o fato de nós termos criado bastante chance, os jogadores terem lutado até o fim, me dá uma perspectiva muito boa. Então, eu tenho certeza que a tendência é que a gente cresça todo jogo, eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, para potencializar a individualidade, o jogo coletivo ele tem que estar realmente no seu melhor nível. Eu entendo que o futebol ele é um jogo coletivo, né? Eu não consigo ver de outra forma. Então, a tendência é que com o passar dos jogos, e agora assim, nós vamos muito mais descansar para poder jogar, então, e aí o treinamento ele faz falta, mas é o nosso calendário, eu tenho que me adaptar. Já estou bastante tempo fazendo isso, então a gente acaba tentando otimizar os treinamentos que tem, né, para poder fazer algumas correções, mas a parte coletiva, a tendência é que a gente melhore coletivamente, e aí o individual vai aparecer, como aconteceu com o Luca hoje, o próprio, abrir um parênteses para o Matheus Araújo, que fez um jogaço, assim, na minha opinião, e aí o Vina, que vai decidir em alguns jogos, ou vários jogos, né, porque ele tem essa capacidade, o PH que fez o cruzamento para o gol do Luca. Então eu acredito que o coletivo potencializa o individual. Em questão do Luca, assim, eu fiz 5 trocas, repeti 6 jogadores, um deles foi o Luca, porque para mim o centroavante é uma posição bem específica, assim, né? Às vezes o cara passa 80 minutos sem tocar na bola e ele precisa de uma chance para poder fazer o gol, né? Então, eu como ex-atleta tenho que transmitir essa confiança para o jogador, né? Então o Luca é um jogador que ele é aqui do clube, ele é um jogador jovem que tem ainda uma margem de crescimento grande, e aí cabe a nossa comissão técnica potencializá-lo, né? Então
Infelizmente, nesse período aqui, nós não vamos conseguir treinar como nós gostaríamos de treinar, mas como que a gente faz as correções que são necessárias fazer? Através dos vídeos, né? Então, o vídeo acaba sendo um treinamento importante, é como a gente vem potencializando esse momento aí de muitos jogos para poder fazer as correções e aí, coletivamente, nós continuarmos a nossa evolução. Assim, é um resultado que, assim, diante do nosso torcedor, e vou abrir um parênteses para o nosso torcedor, tá? Eu venho de uma realidade que com 15 minutos a gente você é vaiado, no intervalo você é vaiado, o nosso torcedor nos apoiou o jogo todo. Teve uma vai ou outra no fim, que é muito natural, porque o torcedor sempre espera a nossa vitória, mas nós temos uma torcida que eu tenho certeza que vai empurrar a nossa equipe. Até porque esses jogadores, eles estão se entregando, eles correm o tempo todo, eles buscam a vitória o tempo todo, e essa parceria torcida-jogador, torcida-equipe vai ser determinante ao longo da temporada inteira. Assim, é difícil prever nós queremos o mais rápido possível, mas assim, futebol, o tempo ele é bem importante assim, né, para nós treinadores, para os próprios jogadores nos conhecerem, nós conhecemos o dia a dia de cada atleta. Tempo é um artigo de luxo no nosso país, mas imagina, nós começamos no dia 2, hoje é dia 17, nós já fizemos 2 jogos, né? Então a tendência é que cada jogo a gente tenha uma evolução, né? A questão das trocas, assim, seria até injusto da minha parte fazer uma comparação do primeiro para o segundo jogo. As trocas elas serão necessárias nesse primeiro momento, né? Nós já tivemos a perca do Dieguinho, né? Não sei quanto tempo vai ficar fora, que é uma perca assim bem significativa para nós. Você imagina se eu não troco os 5 jogadores para potencializar outros, para poder descansar. Enfim, nesse início de temporada é necessário que eu faça isso. Mas eu faço o paralelo assim dos 2 primeiros jogos. O primeiro tempo do primeiro jogo foi um primeiro tempo de bastante imposição, nós tivemos 4 chances de gol. E talvez o segundo tempo de hoje, nós criamos mais chances e sufocamos mais o adversário, né? Qual que é o objetivo? É equilibrar os 2 tempos, né? Ser o mais efetivo e o mais equilibrado possível durante os 100 minutos, né? Talvez nesse início não é uma tarefa simples, mas é o que nós vamos buscar o tempo todo, de ter um equilíbrio entre os 2 tempos, né? Tentar não conceder nada ao adversário e continuar criando as nossas chances, fazer as correções que são necessárias. Então, assim, por exemplo, nós tomamos um gol hoje com 10 jogadores praticamente atrás da linha da bola. Isso é uma coisa que, no nosso nível, assim, nós temos que corrigir. E aí você só corrige treinando. Como nós não temos muito tempo para treinar, a gente corrige através dos vídeos, mas vamos fazer as correções que são necessárias. Mesmo se tivesse ganho, eu estaria falando a mesma coisa aqui, porque quando se ganha não está tudo certo, quando se empata também não está tudo errado. Então, sempre tem pontos positivos, outros nem tanto. E esse é um processo natural de evolução de uma equipe que está no início de trabalho. Da entrevista do técnico Mozart do Ceará, após o empate do Ceará com o Iguatu por 1-1. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Futebol Show, você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.